Fala, técnico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Laboratório dos Notebooks. E no vídeo de hoje nós vamos estar realizando a tentativa de reparo desse carinha aqui, né? Se você ainda não conhece, esse aqui é o atual modelo custo-benefício, né? O queridinho da galera. Aqui nós temos um Lenovo IdeaPad Gaming 3i. Esse carinha, ele tem um processador i7 de 10ª geração, 8 GB de memória RAM, 512 de NVMe e conta com a placa de vídeo que é a 1650 da Nvidia. Esse carinha aqui chegou pra gente com a reclamação de que ele não liga e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a tentativa de reparo. Esse vídeo aqui ele não vai ser um vídeo tão técnico assim, porque é o que nós queremos fazer. Uma tentativa de review aqui, mostrar um pouco da construção interna dele, né? Por que esse cara aqui caiu no gosto aí dos brasileiros, né? Como um custo-benefício do momento. E ao mesmo tempo que a gente vai passar também aqui um pouco da análise, enfim, vem comigo para a bancada que esse vai ser um vídeo bem bacana. Vamos lá. Já estamos aqui com o notebook na bancada, né? Aqui a fontezinha assimétrica já está ligada. Aqui o cabo. Só lembrando para a galera que é técnico, né? Turma, muitas vezes a gente está prestando suporte e a gente nota uma coisa, que a galera utiliza fonte do cliente para fazer teste na bancada, tá? Isso não existe, é uma dica para vocês. Teste na bancada é com fonte de bancada, tá certo? Depois que você fez ligar, deu imagem, passou nos testes básicos da bancada, aí sim você pode fazer teste com o equipamento do cliente, né? Porque a fonte, ela tá aqui justamente para isso, para nos dar ali uma certa precisão sobre algumas coisas. Por exemplo, ó, olha aqui, ó, acabei de plugar, olha o consumo que deu ali, ó, 180 miliamperes, beleza? Então vou aqui, ó, startar ele e ele não muda ali, ó. Tô pressionando o botão de power, não acontece exatamente nada. Beleza, ou seja, ele realmente, né, o que o cliente constatou é o que está acontecendo, ele não está ligando. Então aqui é só para a gente fazer esse primeiro teste. Vou ligar ele aqui, ó. De cara, de pedir pro Nandinho chegar aqui mais perto e ver que o acabamento do carinha é realmente um acabamentozinho da hora, cara, ó. Acabamentozinho legal, tecladozinho, né, razoavelmente da hora aqui. Vem com teclado numérico, né, pelo tamanho da tela dá para ver que tem teclado numérico. Um acabamento aqui da carcaça também parece ser um material legal, ó, boa fabricação. E aqui a gente já está com ele previamente aberto. Eu já iria começar a fazer a parte de desmontagem, mas eu também queria passar aqui algumas dicas, né, para de repente você está com um computador desse em casa, ele parou de ligar, vamos fazer aqui alguns testes básicos. Lembrando que a recomendação sempre é leve seu equipamento numa assistência técnica da sua confiança, tá certo? Quer mandar o equipamento para a gente, o link, né, todas as informações estarão na descrição do vídeo, tá certo? A recomendação é sempre essa, né? Procurar um profissional da área que está perfeitamente capacitado para isso. Mas eu sei que tem algumas pessoas que gostam de mexer no próprio equipamento, né? E aqui o primeiro detalhe que você pode fazer é isso aqui, ó. Isso aqui é de fundamental importância, desconecta a bateria, tá? Esse equipamento aqui, ele vem com memória, NVMe, HD, né? Esse aqui tá sem HD, mas ele tem um slot aqui para HD. Então o que nós vamos começar? É removendo possíveis periféricos que possam estar causando esse tipo de anomalia, né? Memória RAM a gente não vai mexer porque a memória RAM, para quem não sabe, ela só é alimentada depois que a placa starta, tá? Então dificilmente a memória RAM estaria causando esse tipo de anomalia aqui, a não ser que já houvesse algum problema na fonte dela, mas isso aí já é outro assunto, tá bom? Então vou tirar aqui, ó. Então vou pegar aqui uma pinça, ó. Vou começar a remover aqui. Minha mão vai ficar um pouquinho na frente aí da filmagem às vezes, tá? Aqui tem que tirar com muito cuidado, que essa bichinha ela quebra com uma facilidade absurda. E outra coisa, eu tô alavancando aqui, ó, mas com o segurando com a minha mão, tá? Forçando, eu não tô encostando a pinça na placa. Porque senão na hora de alavancar, tentou de um jeito, não foi. Vamos tentar aqui, ó. Que ela quebra com extrema facilidade. Agora eu vou tirar esse carinha aqui. E aí, ó, um teste que você pode fazer, tirou um periférico, lógico que esse cliente não vai ter como fazer isso aqui, né? Ó, mas continua com o mesmo consumo. Então não é plaquinha do Wi-Fi. Lembrando que o Wi-Fi também só é alimentado depois do start, mas às vezes tem alguma falha ali de alimentação e essa alimentação do primário ela pode sim passar para o secundário, tá bom? Agora vamos tirar aqui o NVMe. Aqui, deixar aqui com o parafuso no lugar. Vou ligar de novo. Mesmo problema.
Daqui a gente já tem que partir realmente para desmontagem, né? Então esse equipamento aqui, para mim conseguir tirar a placa do lugar, fazendo uma observação rápida aqui, eu já consigo ver que tem presilha da bateria por cima da placa-mãe. Então a gente vai ter que começar pela bateria aqui, ó. Aí, ó, outro que a gente vai fazer aqui nós temos a nossa 2032, né? Vou tirar ela. Aqui. E aí, para a gente ter certeza, cuidado, vou segurar aqui o botão do Power, uns 10 segundinhos. Tirei o dedo do botão, vamos de novo. Ó, exatamente o mesmo consumo. Mudou nada. Então, realmente, nós temos aqui algo relacionado às fontes S5, né? Que são as famosas fontes de standby. Então, eu vou já deixar o DC Jack ali desconectado e agora eu vou realmente fazer a desmontagem completa da máquina. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah. Dá pra ver também, né, que ele tá com a parte do pasta térmica, thermal pad, tudo de fábrica ainda. Dá pra ver que a pasta térmica tá bem ressecada, né? Obviamente, o reparo sendo efetuado com sucesso, a gente vai fazer toda a parte aqui de intervenção de limpeza, né? E trocar essa pasta térmica aí, colocando uma pasta térmica de alto desempenho condizente com esse tipo de equipamento. Outro ponto também, não é para quem é o consumidor final, é a questão do tipo de pasta térmica que você aplica no seu equipamento, né? O modo de aplicação também ele diz muito sobre a questão do rendimento da pasta térmica, tá? Não é simplesmente ir lá e colocar a pasta térmica no lugar. Quem sabe qualquer dia o Nandinho grava um vídeo desse aí pra gente aqui no canal, mostrando aí os tipos de aplicação e também a efetividade de cada um, né? Mas se você também der uma pesquisada na internet, já tem bastante gente que já produziu esse tipo de vídeo, tá? Então aqui, ó, acabamento da placa-mãe, né? Dá pra ver que é um acabamento bem bacana. Vamos fazer aqui um rápido overview por essa placa-mãe. Parte de isolamento, gente. Quem fosse arriscar aí, né, tirar a placa do lugar, fazer qualquer tipo de manuseio, se tirar isso aqui do lugar, coloque novamente, tá bom? Porque esse carinha aqui, ele tá aqui com uma finalidade, né? Aqui atrás, ó, na parte que prende o teclado, que dá a fixação às telas, nós temos uma chapazinha metálica. Então a placa, ó, vou virar ela aqui, ó. Então a placa por baixo, ela tem vários componentes e capacitores, ó. São os capacitores cerâmicos, que são esses carinhas aqui, eles têm contato aqui na parte de cima, né? Onde está circulando corrente. Então se você não coloca essa proteção aqui, quando você está movimentando o equipamento, às vezes no colo, né? Tá levando ele para algum lugar ali ligado, o capacitor pode encostar aqui nessa superfície metálica e fechar um curto, tá bom? Independendo da região onde esse curto fechou, você pode estar matando de vez o seu equipamento, tá bom? Então, fez a desmontagem, coloca de volta tudo que estava nele originalmente de fábrica. Então, vou deixar ele aqui de lado. E aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, né? Então, para quem não conhece, aqui nós já falamos, né? Temos aqui a parte de memória. Esse carinha tem 2 slots de memória. Atualmente ele está com 16 GB de RAM. Então são 2 módulos, cada um tem 8 GB, somando os 16. Aqui nós temos a parte do PCH. O PCH, gente, ele é responsável, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar como se a placa ela fosse uma empresa. Então aqui nós temos o dono da empresa, né? Que seria o presidente. E esse cara que ele manda em tudo, então ele coordena todo mundo, mas ele também precisa de ajuda. Então para isso ele contratou um gerente. Então o PCH ele é o gerente. Como é que ele faz essa gerência aqui na placa-mãe, né? Então, por exemplo, quando você coloca aqui um dispositivo USB, na USB 3.0, na USB-C, quando você conecta aqui um fone de ouvido, né, um P2, um HDMI, rede, todos esses carinhas aqui, eles são gerenciados, algumas vezes por subcircuitos, e esses subcircuitos, por sua vez, eles são gerenciados pelo PCH, tá bom? Que ele é uma espécie de gerente geral da placa. Nos notebooks mais convencionais, né, de uso comum, normalmente a gente não tem a presença desse cara aqui, ó. Isso aqui é um chip de vídeo dedicado, né? Como a gente viu, essa placa aqui, ela tem uma GTX 1650. Então, o processador ele tem a capacidade de fazer a parte de gerenciamento de vídeo, mas em equipamentos
que são de alto desempenho, né, notebook gamer, ele precisa de uma placa de vídeo que é para que o usuário consiga tanto fazer parte de renderização, de utilização de projetos, né, como programas de AutoCAD, essas coisas, como também na parte de jogos. Então, para isso, a gente tem um chip de vídeo dedicado e aqui são as NVRAMs, que é a memória que o chip de vídeo dedicado utiliza para fazer a parte de gerenciamento de imagem para a gente. Então, essa memória RAM aqui, ó, ela auxilia nos processos do processador e essas NVRAMs aqui, elas auxiliam na parte de gerenciamento gráfico desse processador de vídeo, né? E o PCH, por sua vez, ele faz o gerenciamento de todos os periféricos e trabalha em conjunto com o processador. Então, ele fica recebendo as informações, passando informações e mantendo o processador informado. Aí aqui, ó, no verso da placa, nós temos aqui alguns dispositivos, né? Nós temos aqui, por exemplo, CI de áudio, CI de rede, e aqui nós temos outro carinha também, que vamos dizer que ele como se fosse um subgerente, que é o nosso Super I/O. Esse camaradinho aqui, ele é responsável por fazer a interpretação, né, das teclas, quando você digita algo no teclado. O trackpad, em alguns modelos, é gerenciado pelo Super I/O, né, porque tem modelos de trackpad mais novos, que eles já trabalham com o protocolo USB, então eles já são ligados diretamente no PCH, tá? Mas a maioria é ligada aqui no Super I/O, então quando você mexe o seu dedo lá no trackpad, o Super I/O recebe essa informação, passa para o PCH, que por sua vez passa para o processador. Aí aqui nós temos os capacitores, né, de desacoplamento da linha do processador. Você vai perceber uma coisa, que na linha do processador, normalmente é a região onde nós temos a maior concentração de capacitores, isso porque o processador ele trabalha com alta demanda de corrente. Então, se tem uma alta demanda de corrente, a gente precisa de uma grande quantia de filtros, né? Então, esses capacitores aqui estão aqui para filtrar e entregar, vamos dizer assim, uma melhor qualidade, né, de energia para que o processador possa trabalhar de forma tranquila. Bom, voltando aqui para o outro lado da placa, né? O que acontece? Ó? Aqui, vamos fazer uma comparação, por exemplo. Olha a quantidade de fases de alimentação que nós temos aqui para o processador. Normalmente aqui, ó, não sei se a câmera vai dar para pegar, mas aqui normalmente ele tem pelo menos 3 fases de alimentação para o processador, né? Depois eu vou abrir o esquema elétrico e verificar certinho. Mas aqui é para ser essas 3 fases de alimentação e 2 para... nessa placa não tem mais VCC GT, não é? É outra nomenclatura. Mas isso aqui eu vou deixar para mostrar para vocês no esquema elétrico para mostrar certinho para vocês, tá? Mas isso aqui, ó, independente da linha, todas elas vêm para cá para o processador, tá? Então todas essas aqui são tensões com funções diferentes, mas todas elas aqui, ó, estão vindo para cá para o processador. Daí a gente vê a importância, né, que o processador tem na placa. Depois nós temos aqui ainda, ó, a parte de GPU. Então aqui, seguindo, né, logicamente aqui o layout da placa, aqui seria a alimentação das NVRAMs, né, esse circuitinho aqui, essa fonte. Então ela iria alimentar as NVRAMs e o bloco controlador das NVRAMs dentro da GPU. E aqui seria as fases de alimentação da GPU. E aqui é bacana a gente fazer um comparativo, que por mais que logicamente, né, isso aqui não é um modelo top de linha, mas por mais que ele tenha um chip dedicado, não dá para querer comparar um carinha desse com uma GPU, né? Porque olha aqui, ó, enquanto ele só tem 2 fases de alimentação para a GPU, numa placa de vídeo, por mais simples que ela possa ser, normalmente ela tem pelo menos 4, 5 fases de alimentação, tá bom? O Fernando vai estar colocando aí um comparativo para a gente na tela, né? Então, fases de alimentação da GPU, fases de alimentação do processador, né? E agora, aí aqui, vocês vão ver outras bobinas espalhadas pela placa. Então, no notebook, basicamente, a gente tem as tensões de alimentação do primário, né? Que são 5 volts, 3,3. De quarta geração em diante, eles colocaram tensões auxiliares. Então, a gente vai ter aqui 1,8 e 1,0 volts. Depois, nós temos as fases de alimentação da memória RAM. Quando a placa tem GPU, aí vai ter as fases de alimentação separada para a GPU. E depois tem as fases de alimentação para o chipset, né? Que seria o PCH. E as fases de alimentação também para o processador, tá bom? Então isso aqui é um overviewzinho, né? Para quem não trabalha com reparos mas gostaria de entender um pouco sobre como é feito o reparo na sua placa. A ideia desse vídeo é justamente estar trazendo essa imersão aí para os clientes finais, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui nossa análise. Aqui, gente, basicamente o que nós vamos fazer? Estou só com a placa aqui na bancada, pluguei a fonte, olha lá, eu continuo tendo uma anomalia, né? Normalmente, né, o comum
de comportamento é quando você tem somente a placa na bancada, não apresentar esse tipo de consumo aí. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está mostrando um consumo que está variando, né? 179 mA a 180 mA. O normal seria ter aqui pelo menos 9, né? 9, 1. O convencional é o quê? A fonte está completamente zerada ou aparecer só um aqui. Então, eu teria aqui, ó, 1 mA, tá certo? Quando apresenta esse tipo de consumo aqui, é porque alguém está drenando corrente, né? E não deveria estar acontecendo isso. Então, nós vamos verificar o teste básico aqui. Primeiramente, eu vou só tirar esse termalzinho aqui, vou colocar aqui. Esse é um carinha que apresenta bastante defeito. Vou colocar aqui a mão em cima dele, né? Posso estar fazendo também a utilização da câmera térmica, mas não convém agora. Então, vou só colocar aqui a mão em cima dele. Não está apresentando nada. O processador, ele normalmente não é alimentado em standby, mas pode acontecer, né, de alguma fase dele estar com problema e está deixando passar tensão. Ele também não está apresentando nada, assim como a GPU. Eu estou passando o dedo que a pasta está seca, então não vai sujar, né? Então já vamos lá partir para análise, fazer já algumas medições aqui e caso seja preciso a gente já vai abrir esquema elétrico, procurar board review para a gente poder estar seguindo a análise aí da melhor forma possível. Basicamente estou fazendo algumas medições às cegas, né, para vocês acompanhando e daqui a pouco a gente pega o esquema elétrico que for necessário. Então aqui, logicamente, pela experiência que a gente tem, algumas fases eu consigo ter noção do que é, né? Por exemplo, aqui é do processador, né? Então eu sei que aqui, ó, não vai ter nada se eu medir, ó. O multímetro vai estar zerado, né? Essas bobinas aqui normalmente estão ligadas em paralelo, então não vai ter nada, ó. Se não tem em uma, também não terá nas outras. Ó, vou verificar todas elas aqui, tá bom? Porque poderia sim, algum circuito aqui com fuga tá deixando essa tensão passar, né? Vou aqui, ó, na GPU também, não tem nada. Fase de alimentação das NVRAMs, também não tem nada. Aqui, ó, pela proximidade, é para ser a fase de alimentação das memórias. Vou medir aqui em cima desse jumperzinho, ó, também não tem nada. E essa bobina aqui pode ser a bobina do charge, também não encontrei nada. Tenho mais outra bobina aqui, ó. Aqui a gente já tem uma tensãozinha e possivelmente essa aqui é a do charge e essa daqui é alguma tensão auxiliar para a gente descobrir qual a função dela, né? Pode ser até a alimentação do PCH. Para a gente descobrir a função olhando no esquema elétrico, né? Aqui eu estou só fazendo medições a grosso modo. E essas duas aqui que sobraram, como elas estão juntinhas, aqui possivelmente nós temos a tensão de 3 e 5 volts, né? Então, vou verificar aqui, ó, nada. Vou verificar aqui, também não tenho nada. Aí o que eu vou fazer? Agora sim, vou tirar aqui, verificar o modelo da placa. Essa aqui é uma NMC871. Então com isso aqui eu já consigo buscar o esquema elétrico. Bem, gente, já estou aqui com o esquema elétrico aberto, né? Esqueminha aqui da plaquinha, belezinha. Aqui tem algumas informações, eu não vou me prender muito a isso. E vou procurar aqui já, ó. Aqui, ó, só mostrar uma coisa também para a galera que está começando, né? Para quem cliente aí que está assistindo o vídeo, aqui nós temos a página do diagrama em blocos. Então, basicamente, aqui no diagrama em blocos tem aquilo que eu passei para vocês no começo do vídeo, né? Como você pode ver aqui, ó, pela posição do CPU, né? Que seria o nosso processador, ele fica acima de todo mundo. Então, ele seria o dono da empresa, né? Manda em tudo. Depois a gente tem aqui o gerente, ó, que fica responsável por cuidar aqui dos subcircuitos, né? USB, áudio, SATA, tudo isso vai passar pelo Super I/O, pelo PCH, e depois nós temos aqui embaixo o Super I/O, né? Responsável pelo teclado. Ó, como eu falei, ó, nesses modelos aqui agora, é mais comum a parte do touchpad aqui, ó, ele não vem mais ligado no Super I/O, ele já vem direto aqui pro PCH, né, via I2C ou protocolo de comunicação USB mesmo, tá? Isso aqui é bem comum hoje em dia. Aí nesses fabricantes aqui, tanto Acer quanto Lenovo, a placa normalmente é com pau. Então a parte das tensões elas ficam aqui por baixo. Então vou passando aqui, né? Como o intuito não é ficar mostrando o esquema elétrico inteiro, mas eu quero só dar uma passada aqui para vocês. Então, por exemplo, ó, as fases de alimentação da CPU, ó, que eu falei, né? Então cada circuitinho desse aqui, ó, é uma fase de alimentação, né? Você está vendo aí, ó, VCC, CPU Core. Ó. Cada um desses aqui, ó, então nós temos aqui no total
1, 2, 3, 4 fases de alimentação do CPU. Isso aqui é o circuito gerenciador dessas fontes. Vamos subindo aqui. E nós temos uma tensãozinha auxiliar, né, que é a VCC-IO. Aí aqui nós já temos as tensões de standby que nós precisamos ter nessa placa, tá? Então nós precisamos aqui ter a tensão de 1.05. Aqui são a parte de alimentação das memórias. Depois nós temos aqui, ó, a tensão de 5 volts always. E aqui do outro lado, na mesma página, nós temos a tensão de 3,3 volts always, né? Então, para estar fazendo essas medições, eu vou precisar localizar aqui, ó, a PL 2001 e depois aqui a PL 2002, que é exatamente aquela que eu tinha falado para vocês. Então aqui estou com a placa-mãe, né? Como a gente viu lá no esquema elétrico, eu tenho aqui, ó, PL 2002 e PL 2001. Então a gente já havia medido, né, da outra vez, ó, não tem nada. Ambas estão zeradas. Beleza. E agora, nós vamos analisar aqui a parte do esquema elétrico, tá? Vamos fazer aqui uma análisezinha bacaninha aqui pra gente. Então, o responsável por essa fonte aqui é o RT 6585. Esse cara aqui é o que a gente chama de Buck Converter, né? Ele é o responsável por fazer o gerenciamento das duas fases de alimentação. Uma responsável por gerar 3 e uma responsável por gerar 5. Aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma pré-análise desse cara. Primeiro passo que eu tenho que fazer aqui para analisar esse camaradinho aqui é começar pela alimentação dele, né? Que seria os nossos 12 volts aqui, tá? Gente, eu não vou frisar muito a questão de... inclusive a gente estava medindo, eu não tinha conectado a fonte. Mas vamos lá, ó. Erros acontecem, é bom que é ao vivo aí para vocês verem, gente. Olha lá, ó. Mesmo com a fonte conectada, ó. Zerado, beleza? Aí a gente vai localizar aí, ó, o PU2001. É esse carinha aqui, ó. Camaradinho aqui. Nós vamos medir ali o pino 12 dele. Daqui a pouco eu vou levar no microscópio ali para vocês acompanharem melhor. Então, só baixar a cabeça aqui. Tem aqui 5, então são 10, 11 e 12. Olha lá, ó, tá recebendo alimentação, beleza? Depois que ele receber a alimentação, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai gerar pra gente o LDO de 3,3, né? Esse carinha aqui é obrigatório eu ter ele para que a sequência da placa ela continue, que vai ser aqui no pino 3. Vamos aqui, ó. 1, 2 e 3. E olha lá, ó. Era para ter 3,3, eu tenho apenas 542 milivolts, né? Então isso aqui é um erro. E normalmente, por aquele consumo que está ali, gente, esse cara aqui, ó, ele, ó, tá realmente aquecendo. Eu vou colocar aqui daqui a pouco no microscópio para vocês, mas olha aqui, ó. Olha, tá vendo? Ó? Um teste prático que você pode fazer, colocar álcool e olha aí, ó, ele está evaporando álcool. Vamos lá para o microscópio, para mostrar melhor para o pessoal. Aí, gente, é esse carinha aqui, ó. Então, o pino que eu medi aqui, ó, foi esse aqui, ó, que é o nosso pino 12, né? Ele tem 5 terminais de cada lado, ó. Então 5, 10, 11, 12. Eu medi esse cara aqui, não tem nada. Aí aqui no pino 3 dele, que é esse capacitorzinho aqui, tá dando 500 milivolts, né? E pelo consumo da fonte, eu falei para vocês que com certeza ele estaria esquentando. Coloquei a mão em cima, realmente ele está aquecendo. Vou plugar aqui a fonte, ó, para a gente acompanhar esse teste mais uma vez. Só que eu não vou mais fazer a medição, né? Eu vou colocar só o álcool. Vocês estão vendo que o álcool já está evaporando aí, ó. Aí eu vou colocar aqui agora. Olha aí, ó. Olha o álcool evaporando aí. Tá? Então isso indica que existe uma falha aí. O que a gente faz nesse tipo de procedimento? Eu vou injetar, né, 3,3 volts nesse camarada aqui, ó. Vou injetar aqui nesse pininho dele e verificar, porque pode ser que o próprio controlador esteja com defeito ou pode ser que na saída, né, desse regulador LDO existe alguma coisa que está drenando essa tensão e está ocasionando o defeito informado pelo cliente. Porque sem essa tensão, como eu falei para vocês, a fonte ela não consegue seguir a sequência dela e o notebook, obviamente, não vai ligar. Para ficar mais fácil para a gente, né, eu vou soldar um fiozinho aqui, né, com o máximo de cuidado para injetar a tensão. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Bem, gente, como vocês viram aí, né? Aqui a gente está utilizando esse carinha aqui ainda, da Minipa, né? Ele não é, nossa, tão preciso quanto uma câmera térmica, mas aqui pra gente ajuda bastante, né? Então eu fiz, como vocês viram aí, eu vim olhando aqui a placa, né, pelo sensor de temperatura. Na placa tava belezinha, só que tinha um setor que tava mostrando que tava aquecendo, só que do outro lado não tinha nada ali que coincidisse. Eu virei a placa e o nosso Super I/O aqui, ó, ele tá batendo aqui em média 36, ó, 42 graus, 45 graus, beleza? Eu passei aqui a mão em cima e realmente tá esquentando um pouquinho. Não chega a ponto de queimar o dedo, né? Mas, ó, vou tirar aqui, ó. Na hora que eu colocar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai dar uma baixadinha ali, ó. Ó, tá vendo o álcool movimental? Eu vou deixar aqui. Olha lá, o álcool vai começar a baixar. Vou subir a corrente aqui rapidão e vou cair e vou tirar de novo. Atenção, ó. Aí. Olha lá, ó. Tá vendo? Então realmente é o nosso Super I/O. Eu vou tirar aqui, né? Tá dando ali mais com 2 volts, né? 2,4 tá dando 600 mAh de consumo. Beleza, esse já é o suficiente pra gente saber que é o Super I/Ozinho aí que tá ruim. Agora vamos fazer aqui a parte de remoção dele. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Nós já fizemos aqui a parte de remoção, né, ó. Plaquinha do Super I/O removido. Bem bacaninha. Já tirei também aqui, ó, o Super I/O que a gente vai colocar, tá? O antigo tá aqui, com defeito. Só que aí, ó, antes da gente colocar ele de volta, né? Lembrando que o Super I/O foi quem aqueceu, mas a gente pode ter outro problema, tá? Porque essa fase aqui do 3V Reg, ele normalmente ele pode chegar em outro lugar da placa sim. Então aqui, ó, vamos fazer um teste bem rápido. Ó, tem um consuminho ali, não é normal esse tipo de consumo acontecer. Mas eu já peguei placas em que, fazendo esse teste, ele apresentava o consumo. E quando a gente colocou, né, o Super I/O de volta, a placa normalizou. E lembrando, como o nosso carinha aqui, o Buck Converter, né, que a gente chama de PWM, como ele estava trabalhando forçado, né, o cliente não sabe, ele fica colocando o carregador lá e tentando forçar a máquina a funcionar, ele pode ter sido danificado também, tá certo? Isso pode ter acontecido. Mas aí, o que é que nós vamos fazer? Já vamos colocar um Super I/O novo, né, e verificar a linha. Se a linha normalizou, beleza. Se ela não normalizou, nós já sabemos que esse cara aqui pode estar com problema. Aí a gente remove ele e volta a injetar tensão, porque a gente sabe que o nosso Super I/O ali, ele está funcionando, tá bom? Então vamos lá voltar aqui para colocar esse carinha no lugar. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to... Finalizamos aqui a parte de substituição do Super I/O, ó. Vocês poderão acompanhar aí, né, um pouquinho aí da substituição dele. Aqui, Super I/O trocado. E agora vamos voltar a fazer o nosso teste aqui, né? Antes da gente já ligar a máquina e tal, vamos fazer aquele velho testezinho aqui simples de injetar tensão. Nós vimos que sem o Super I/O continua apresentando um leve consumo, né? Tava 180 mais ou menos, diminuiu 100 e ficou os 80, mas às vezes isso é anomalia, tá? Eu já peguei isso. Olha lá, ó. Há um consumozinho elevado. Bom. Então o que nós vamos fazer? Eu falei, né? Como o coitado do PWM ele estava sofrendo para entregar aquilo que ele estava sendo solicitado,
Ele pode ter sim ter sido afetado com isso, tá? É bem comum quando morreu o Super I.O., às vezes matar também. Ó, só que ali, galera, ó, a gente não tem mais todo aquele consumo, né? Eu vou desligar isso aqui. Essas aí são as crônicas da eletrônica, isso acontece bastante, né? Como diria o meu amigo Anderson, é raro, mas acontece sempre. Vou pegar aqui o outro multímetro. Aterrar aqui a ponteira. E olha aí, galera, ó. Tá? Então, se você se basear somente pelos métodos convencionais, né? De, tô medindo a resistência está alterada. Não, cara, você tem que ter um pouco mais de criatividade. Aquele consumo ali não é o consumo ideal em stand-by, não é, mas pode acontecer sim, tá certo? Pode ter mais alguma coisa para frente? Pode, mas por hora a nossa análise segue, né? Então eu tenho aqui o meu VREG 3, ó. Vou colocar aqui certinho. Ó, beleza, ó. 3,2, né? 3,29 na verdade, tá? Ou seja, 3,3. Então já dá pra gente vir aqui, ó. Aqui aumentou um pouquinho. E aqui continua nível baixo, ó. Beleza. Vamos pro esquema. Então aqui no esquema é a PL2001, né? Então deixa eu ver aqui que é a de 3,3, ó. Então o nosso 3,3 volts, ele tá com uma anomaliazinha, ó. Tá dando ali, ó, 0,9, né? Quando na verdade deveria estar dando 3,3 volts. Bom, então vamos ver o que está acontecendo, né? Primeiramente aqui, já vou precisar da ajuda do nosso osciloscópio. Tentar entender se essa fonte está tentando trabalhar, se ela não está. Porque como eu falei, né? Esse consumozinho aqui é uma anomalia. Não é comum apresentar esse consumo em uma placa que está funcional. Quero ver como é que está o comportamento da linha. Não tá legal, não era isso que eu queria ver no osciloscópio. O que é que a gente faz nesses casos? Eu posso abrir aqui, né, tem um jumperzinho, quando tem esses jumpers é muito bom para ajudar a gente. Então vou passar um fluxozinho. A gente já fica todo feliz, né, quando pega um Super I.O.zinho com problema, em curto ou com fuga, mas aqui, gente, pela experiência, a gente recebe equipamento gamer direto, né, muito equipamento gamer de todo o Brasil, inclusive eu queria agradecer a confiança do pessoal, né, por estar nos enviando aí bastante equipamento gamer. Na correria, infelizmente a gente não consegue gravar todos, mas sempre que a gente pode, a gente está gravando aí os que chegam aqui pra gente, né? Inclusive tem Legion, tem vários aí que a gente quer tá trazendo aí pro canal nesse estilo aqui. Mas é uma coisa que a gente observou. Em máquina gamer, o PCH ele queima com muita facilidade, tá? Aí isso, gente, não é receita de bolo não, tá? Ó, o Ed falou que notebook gamer dá muito problema no PCH. Aí tudo que chega aí, você querer trocar o PCH, querer fazer reflow, né? Não, não é assim. Tem que analisar, né? Do jeito que a gente está fazendo aqui. Tem que analisar e chegar, né, no laudo por meio da análise, tá? Não é por meio do achismo. Vamos de novo. Ó. Fiz aí o isolamento, né? Abri o jumper. Quase o mesmo consumo. Mas o que a gente quer ver é a linha aqui, como é que ela tá. Ó. Se ela chegou a subir. E tem que dar uma raspadinha aqui, ó. Baixou, né? De vez. Ó, e do outro lado, gente, isso aqui já é um sinal de anomalia. Ó. Do outro lado, que é o lado que tá ligado no PCH, né? Que tá ligado em outros setores da placa, tá aparecendo uma correntezinha de fuga aqui, ó. Beleza, o que é que a gente vai fazer? Desligar aqui. Isso não é um bom sinal, tá? Nessa hora a gente vê a alegria no rosto aqui de quem está analisando, de quem está filmando sumindo, mas faz parte da análise, né? Faz parte da profissão. O que nós vamos fazer? Injetar a tensão onde deveria ter 3,3 volts. Então vamos colocar aqui. Olha lá, gente, ó. Apareceu um consumozinho aqui considerável, né? Isso aqui não é coisa boa, tá bom? Vamos colocar. E o principal suspeito é esse elemento aqui, ó. Esse carinha aqui, infelizmente, né, tá dando muita dor de cabeça. Vou mudar aqui a visão para o microscópio.
a gente faz aqui? Câmera térmica ou o nosso álcoolzinho, né? Bom e velho álcool. Vamos colocar ele aí. Tá vendo? Não é nada muito aparente, tá, gente? A gente pensa até que o defeito não é ele, né? Mas é exatamente esse carinha aí, ó. Edson, mas essa leve onduladazinha, é exatamente isso. Porque aqui na parte do circuito de stand-by, né, como ele não está totalmente em curta, ele está só com uma leve fuga, ó. Tá vendo? O álcoolzinho mexendo. Se a gente deixar aqui, esse álcoolzinho daqui a pouco ele começa a evaporar. Leve ondulação, não tem o que fazer. É partir para a troca do PCH, tá? Isso aqui não resolve com rebale, não adianta querer fazer rebale, querer fazer reflow. E outro detalhe, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, estão vendo? Esse consumo, ele dá aqui, ó. Esse lado aqui, ó, que é o lado que está indo para o nosso PCH. Se eu coloco aqui, que é o lado da fonte, ó, não acontece nada. Então, por mais que a fonte não funcionou, então a gente já sabe que nós teremos que trocar ele, ó. Teremos que trocar esse carinha aqui também, certo? Mas aqui o que nós fizemos foi, cadê? Lado filmando o outro, ó. O que eu fiz foi abrir esse jumper, né? Então, injetando tensão aqui, ó. Estou injetando tensão na fonte, não tem consumo. E injetando tensão aqui, eu tenho aquele consumozinho que inclusive agora até aumentou um pouquinho. Vou ver se agora ele dá uma melhorada aqui. Pô, parece que quando eu coloco álcool é como se esfriasse um pouquinho, né? Aí, gente, ó. É isso aqui que tem que acontecer. Ó, acontecer essa leve ondulação aí, já era, tá? Não tem o que fazer não. É realmente partir para a troca do nosso PCH. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um vídeo, né? Infelizmente, esse aqui a gente não conseguiu concluir o reparo, mas faz parte, são coisas que acontecem no dia a dia. Dessa vez a gente quis trazer uma pegada de vídeo, tanto mostrando o produto, né, em si, como que ele funciona, né, trazendo um pouco dessa parte do detalhamento, das especificações. A gente sabe que a gente tem público técnico, mas a gente também tem o pessoal, né, que são os clientes que gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo, né? Se você não é técnico, gostou desse tipo de conteúdo, quer ver mais vídeos com essa pegada, já deixa o comentário aí pra gente, tá certo? Logicamente, para quem é técnico, a gente trouxe uma análise um pouco mais simplificada. Daria para fazer esse diagnóstico logo no começo? Daria sim, tá bom? Dá para fazer isso mais rapidamente, utilizando o osciloscópio, até mesmo sem osciloscópio com medições a frio, mas a gente quis trazer o passo a passo, né, o procedimento, para ajudar também quem está começando, tá certo? Então aqui, em resumo, nós tínhamos a linha de 3V reg que estava com uma fugazinha, né, 180 mA, o que nos levou ao nosso Super I/O como primeiro defeito. Fizemos a troca do Super I/O, normalizou o consumo nessa linha. Só que quando a gente ligou os 19 volts, a placa gerou o VREG3 que não tinha no começo, mas não tinha os 3,3. Então, abrimos o jumper aqui da linha de 3,3, injetamos na linha da fonte, estava normal. A fonte também está com defeito, tá? Não é porque ela não apresentou o consumo que não está com defeito. A gente já sabe que vamos precisar ter que trocar esse carinha, ele não está conseguindo seguir na sequência dele. Mas quando a gente injetou tensão do lado da tensão de 3,3, que vai ser distribuída para o restante da placa, infelizmente o nosso PCH ele apresentou uma leve fuga, mas o que já é suficiente para matar o funcionamento dele em stand-by, né? Então, por mais que a gente desse um jeito aqui de fazer os 3 volts subir, quando a gente pressionasse o botão de power, os núcleos desse cara não estariam alimentados e ele não iria conseguir responder o comando de power on, tá? Próximo passo é o quê? Vamos verificar se a gente tem esse cara em estoque. Se não tiver, vamos encomendar, né? Então aí vai 20 a 30 dias para chegar da China. Chegando, vai para a estufa por 48 horas, né? O nosso padrão. E aí a gente está gravando a parte 2, fazendo a substituição do PCH e seguindo aqui na análise, né? Ver se realmente vai ser apenas isso, tá? E mais uma vez, né? Durante o vídeo eu falei que notebook gamer é muito, mas muito comum ter problema no primário e o PCH tá morto, tá? É muito comum, mas isso não é via de regra. A gente sempre tem que fazer análise e constatar por meio da análise, tá bom? Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Não esquece de compartilhar, comentar com os amigos,
dá aquele like para fortalecer o canal. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo.